Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, nós decidimos a partir de hoje ouvir não os candidatos prefeituráveis, mas as pessoas que estão no entorno das suas candidaturas, em função justamente de nós queremos saber o que é que pensa quem está no entorno, né, dessas candidaturas, sejam como presidente de partido, seja como marqueteiro, seja como coordenador, ou como uma liderança que pode passar para os nossos telespectadores uma visão a respeito do que efetivamente estão pensando os nossos prefeituráveis e os seus liderados, né? Nós vamos ter momentos aqui, vamos ouvir aqui o representante, por exemplo, do Dr. Isaac Neri, do Pancadinha, do Augusto Castro, do Chico França. Nós vamos fazer um apanhado geral aqui sobre o pensamento de quem efetivamente pensa igual aos seus prefeituráveis. Vai ser uma oportunidade pioneira para os nossos telespectadores, em decorrência justamente de nós pensarmos de uma forma muito mais ampla nessa demanda de levar até o nosso telespectador a melhor informação e seus meandros. Portanto, nós vamos a um breve intervalo e nós vamos começar, né, essa nossa jornada ouvindo o Fernandinho que é ligado ao prefeiturável Isaac Neri. Então todos terão oportunidades em iguais condições, porque a pretensão nossa é levar até o nosso telespectador o melhor do que possamos colher de informações sobre aqueles que pretendem serem governantes do município de Itabuna. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. A situação das crianças na Ucrânia piora a cada minuto. Elas têm sido feridas e traumatizadas pela violência. Hospitais, escolas, instalações de água e saneamento estão sob ataque. As pessoas estão fugindo para salvar suas vidas e famílias estão sendo separadas. O UNICEF já está no local, fornecendo água limpa, suprimentos de saúde, higiene e materiais de educação para a emergência. Sendo um doador UNICEF, sua doação chega mais rápido a quem mais precisa. Este é um momento aterrorizante para as crianças e suas famílias. Elas precisam de sua ajuda. Doe agora. Ligue para 0800 545 1132 ou acesse doeucrania.unicef.org.br. É isso aí, gente. Estamos aqui. Vamos, nesse primeiro momento, bater um papo com o Fernandinho, ele que é presidente do PDT
Ele que vai aqui falar sobre como tem sido a campanha, quais as propostas do Isaac Nery, o médico candidato a prefeito. Depois a gente vai ouvir o Carlos que vem representando o Chico França, ele que é do PL. Então, nesse primeiro momento, vamos bater um papo com o Fernando. Eu quero ressaltar que esse espaço é designado para todos os representantes dos candidatos. Posteriormente, é propósito da TVI, e sobretudo da sua direção, abrir espaço para debates entre os prefeituráveis e abrir espaços também para que cada um, em momentos distintos, possam expor as suas propostas, o que é que pretendem eventualmente como candidato. Portanto, nós a partir de agora vamos começar a bater o nosso papo com o Fernandinho do PDT. Eu quero começar saudando o Fernandinho com o nosso bom dia e perguntando para ele como é que está o espírito, como é que está aí a perspectiva da participação do médico Isaac Nery nesse pleito que parece ser diferenciado de todos que o antecederam, em decorrência de que pela primeira vez nós deveremos ter uma eleição não polarizada. Antigamente eram somente 2 candidatos, eventualmente surgia um terceiro, mas não no contexto fora da polarização, em decorrência de que alguns resultados foram inusitados, surpreendentes, em decorrência do terceiro ganhar dos 2 primeiros. Não há muita perspectiva, pelo menos no cenário atual, de que este fato se repita nesse ano, porque nós estamos aí com as 5 ou 6 candidaturas e com exceção de uma, que nos cabe aqui uma certa contenção em declinar sobre o nome, mas temos aí umas 4 ou 5 candidaturas que são realmente competitivas. Portanto, a gente começa a bater no nosso papo com o Fernando, saudando ele com o nosso bom dia, Fernandinho. Bom dia, Val. Bom dia, amigos da TVI. É um prazer muito grande estar aqui, né, esse programa que eu sempre estou assistindo, aprendendo. E é um prazer, Val, estar aqui para a gente conversar sobre a política local. É isso aí. Para a gente também já está aqui o Carlos Correia, ele que também será o nosso entrevistado hoje. A gente deixa o Carlos para um segundo bloco. Mas, Fernandinho, como é que está hoje a campanha do Isaac Nery? Isaac Nery é um candidato competitivo, é um candidato para ir até o final. Ele tem manifestado algumas declarações que são contundentes no contexto de não aceitar rupturas nos seus propósitos de candidatura. Lá atrás ele já dizia com muita afirmação de que não seria vice de ninguém, e a gente percebe que é um candidato consistente em decorrência de que ele vem nas últimas eleições mantendo umas votações bastante preponderantes. Então, como está hoje o espírito do médico Isaac Nery e como é que está a campanha, quais as expectativas para o próximo dia 6 de outubro? Val, a campanha se inicia realmente agora a partir de sexta-feira, dia 15, né, no sábado, e a gente está com muita tranquilidade, Val. A gente veio de um processo de muito diálogo, um processo até um pouco desgastante, como todo mundo sabe, as questões de conversas, né, de alinhamentos, no qual combinou a gente definindo ter uma candidatura própria, independente. E uma coisa nós temos certeza, nós vamos crescendo gradativamente e com muita calma. O eleitor agora vai passar a entender quais são os candidatos que estão aí. Existem alguns caminhos, né, com o prefeito para reeleição, com o deputado e com a outra terceira via aqui, que é o Isaac Nery, o próprio Chico França e outros nomes que se tem. Dentre os nomes que estão colocados aí, teve um que foi defenestrado do processo de maneira involuntária, que foi o capitão Azevedo. O capitão Azevedo até hoje não se manifestou a respeito de que caminho ele vai trilhar, mas conjunturas apontam de que dentre os nomes colocados aí, o mais propício para uma coerência de adesão seria justamente do Isaac Nery. Está havendo negociação nesse sentido? Há qualquer tipo de argumentação ou de negociação no sentido do Isaac Nery ter a adesão do capitão Azevedo? Na verdade, Val, essa questão do capitão, todo mundo sabe que a gente tem uma relação, eu particularmente tenho uma relação muito próxima de Azevedo. A gente entende que o processo com o capitão Azevedo foi um processo doloroso para ele, porque você tinha aqui algumas candidaturas, o candidato o deputado, né, junto com a Semineto, articularam ali, acabaram ficando com a União Brasil, e a gente, na verdade,
não negocia nada com o Azevedo. A gente busca ali estar do lado dele, dando um apoio, dando uma força, e ele, no tempo certo, no momento certo, vai definir o melhor caminho para ele. Não adianta você estar ali pressão, venha me apoiar, ou vamos negociar aqui. Não, esperar o momento certo, ele entende, ele sabe qual é o melhor caminho para Itabuna. Ele tem uma relação muito próxima com o Dr. Isaac Nery e conosco. Eu creio que no momento certo o capitão vai se definir, tem que dar o tempo ao tempo. Mas entre uma nota de 0 a 10, qual o nível de possibilidade do capitão vir a apoiar o médico Isaac Nery? Rapaz, eu fico com 5. 5 significa que pode ir para Isaac, também pode ir para outro, já que está no com metade do certeza. caminho, não é isso? O que define é ele aí? A gente sabe como é o capitão, tem que aguardar, ele conversa, ele ouve, e ele sempre deixa para definir mais na frente. Tipo, entre os candidatos que tem aí, qual que você acha que no final vai estar numa disputa com Isaac Nery, né? Vamos que o Isaac polarize no final, né? Como eu disse anteriormente, eu não vejo muita perspectiva de polarização, mas vamos que ela venha a acontecer, porque Itabuna é um pouco meio inusitada nesse contexto, né? Vamos que Isaac esteja lá despontando entre os dois principais prefeituráveis. Qual é o segundo que você acha que pode chegar junto com ele? Nesse cenário que você está vendo aí? O cenário que eu vejo hoje é o deputado Fabrício, ele se elegeu, vinha numa crescente ano passado, chegou a bater 40 pontos, se eu não me engano. Hoje todo mundo sabe em pesquisa que ele caiu quase pela metade, né? É um amigo, é um cara que a gente respeita. Dr. Isaac Nery vai crescer, não tenha dúvida disso. Você sabe que hoje, talvez mais da metade da cidade, talvez não queiram nem o prefeito nem o deputado, certo? E a gente busca a história de Itabuna como sempre foi. Foi assim com o próprio capitão Azevedo, né, que saiu ali com 4%, 5%, foi com o Vani, o próprio Augusto agora, quem via liderando há 4 anos atrás era o Azevedo de Mangabeira, e a gente vai entregar para a população tudo, quem é Dr. Isaac, qual a história de vida do Dr. Isaac e o que é que ele tem para a cidade, tá? É uma eleição que a gente vai realmente dedicada a fazer pelo povo de Itabuna, tanto que a gente não tem coligação por questão do processo como um todo, não que a gente não buscou, claro que buscamos, não vamos ser irônicos, né, nem hipócritas para poder dizer que não buscamos, mas a grande questão que a gente tem muita tranquilidade, como eu falei no início, é o histórico da cidade e a gente sabe como é que a gente está na rua. Ô Fernandinho, e você tocou num assunto interessante, dentre todos os prefeituráveis, o único que não tem coligação, ou seja, sai único, é o PDT. O PDT não tem. Todos os outros têm. Inclusive, Augusto parece que tem 15 partidos. Isso. Né? O Pancadinha parece que tem 5 partidos. O Chico França são 2 ou 3 partidos. A Cleonice Monteiro são 2 partidos. E, consequentemente, o que a gente vê é um cenário de desvantagem, sobretudo no contexto de tempo de rádio e televisão, recurso de financiamento de campanha. Essas situações não geram um certo incômodo para o PDT e para a candidatura de Isaac, ou você acha que não são preponderantes para que não sejam vencidas essas barreiras? Val, eu confesso a você que nós estamos leve, estamos com muita tranquilidade nesse processo aí, justamente por isso, que nós não temos acordos, amarras, responsabilidade no sentido de você estar tendo que ajudar uma série de vereadores. A gente está indo num processo com muita tranquilidade e leveza nesse sentido, porque a gente conhece o potencial do nosso candidato a prefeito, conhece o serviço e o trabalho dele prestado numa história de vida, na verdade, que ele tem com a comunidade. Muita gente pensa o quê? Dr. Isaac Nery é candidato do centro. Não, Dr. Isaac Nery é candidato do povo mais humilde, do povo que é atendido pelo SUS, do povo que ele vem prestando serviço ao longo da vida. Então, a gente tem tranquilidade que o nosso candidato, assim como o nosso vice, Kaká da PRF, são verdadeiros servidores do povo de Itabuna. Então, a gente não precisa de alianças, não, até porque o capitão Azevedo, Val, 2008, ele tinha quantos partidos, você lembra? Não me lembro, mas tenho certeza que não foi um só. Ele tinha pouco também. Então, as grandes vitórias aqui se dão não pelo volume de partidos, mas pela qualidade e o entendimento da população naquele momento
em relação ao candidato. É desses candidatos que saíram com candidaturas únicas e partido único e tipo candidaturas puro sangue, ou seja, candidato a prefeito e vice-prefeito do mesmo partido, o único da minha geração, e olha que eu tenho 63 anos, foi o Geraldo Simões, conhecido como Cabeça de Pitu, que acabou ganhando a eleição em 92, apenas filiado com o PT e sem nenhum... Não, PT e PSB, me lembrei que agora o João Xavier foi vice dele, agora a memória veio à tona e ele não foi candidatura única, embora o resultado tenha sido desastroso, talvez o pior prefeito da história de Itabuna, mas foi um outro momento também. Nós estamos hoje com o advento das redes sociais. Isso aí. Isso é preponderante para uma massificação de ideias, de propostas e da própria candidatura dos prefeituráveis. Você aposta muito, Fernando, de que as redes sociais vão ser cruciais para o resultado da eleição, ou você acha que o corpo a corpo, que os comícios, as caminhadas ainda serão a grande força de uma campanha política? A rede social hoje é fundamental. O corpo a corpo é importantíssimo, mas o corpo a corpo não vai nos 4 cantos da cidade, né, Val? Então a gente está com a equipe boa, estamos montando, inclusive parte da equipe, 2 dessas pessoas aí que vieram agora de Salvador para nos dar uma assessoria boa, estão até aqui comigo, tá? E a gente aposta muito numa rede social muito forte e no corpo a corpo do nosso candidato. Acho que em 2008, Val, o Capitão Azevedo e Antônio Vieira foi por sangue. Foi por sangue, foi ambos do UD. Exatamente. Antigo União, que hoje é a União Brasil. Esse episódio de Azevedo, vou voltar um pouco a Azevedo, porque Azevedo tem uma ligação muito estreita contigo e com algumas lideranças que estão hoje apoiando Isaac Neri, o que eu acho que facilita, né, esse tipo de adesão. Como que você analisa aquele processo de quase expulsão de Azevedo, né, do partido, mas com certeza defenestração dele do processo sucessório aqui do atual prefeito Augusto Castro? Qual a análise que o Fernandinho faz sobre aquele episódio? O Assemineto negligenciou, falhou, porque eu soube que a alegação dele para tirar o Azevedo do processo foi a questão dele estar no percentual menor do que o de Pancadinha, né? O que nos deixa perplexo em função de que ele perdeu quando tinha 60% para quem não tinha 4%. É isso aí. Então, qual a análise que você faz daquele processo? Val, quando o Isaac veio para o partido, para o PDT, combinado com o Capitão Azevedo, eu falei: Azevedo, você fortalece Isaac ele fortalece aqui dentro. Se você for para União Brasil, você vai sofrer. Você vai ter que competir com Pancadinha. E no momento, na prévia, claro que você vai perder em qualquer pesquisa, assim como Isaac. Eleição em Itabuna se define na eleição, no decorrer da eleição, nos últimos 30 dias. E assim ele foi. O combinado dele com o Neto, eu não sei o que foi porque eu não participei. Porém, o que a Semineto me disse foi que eles tinham uma conversa muito clara quando o capitão foi, que ele iria para a pesquisa na tentativa de unir a base. E assim foi. Tá? Eu acho mais uma falta até de sabedoria. Quando eu falo sabedoria, Val, não é inteligência, é falta de habilidade do próprio deputado, que ele poderia ser o líder da oposição, trazer o capitão para o lado dele, trazer o doutor Isaac e construir um processo para realmente disputar a eleição, ele sendo o líder dessa oposição. E ele preferiu sair candidato, puxar o partido do Capitão Azevedo. O PDT não foi, porque nós temos independência. Primeira coisa, quando eu cheguei para conversar com o Félix, foi: Felinho, Itabuna tem influência de Neto, de Bruno, de Rui ou de Wagner, ou é a gente que define? Porque só dá para mim assim. Lá vocês definem junto conosco. E assim foi. O doutor Isaac tem partido, tem independência, e a gente segue a campanha com a certeza que a gente vai brigar para vencer as eleições. Isso, Fernandinho, para encerrar esse nosso bate-papo, eu quero saber de você em que situação hoje se encontra a candidatura. A gente sabe da dificuldade, nós sabemos que hoje uma campanha não é barata, né?
Fala-se de mais de 5 milhões em algumas candidaturas, embora nós saibamos que a legislação não permite investimentos superiores, me parece que a 750 mil reais para prefeito. Isso. E 40 e poucos, 47, 48 para vereador. Dá 800 mais ou menos. 800 mil para prefeito. E nós sabemos que somente um estúdio de rádio e televisão vale muito mais do que isso, né? O custo é mais do que isso. Em que situação está hoje a campanha de Isaac? É só o nome que está colocado ou vocês estão trabalhando na questão do aparelhamento da candidatura, das condições de realizar, de operacionar uma campanha? Primeiro a gente está trabalhando com a verdade, Val, com os candidatos a vereadores, com a população, que a gente vai para uma campanha digna, a gente não vai deixar a candidata a vereador na mão, mas a gente vai com a campanha enxuta, a estrutura nós vamos ter, já estamos bem encaminhados aí, nosso presidente garantiu e já está em processo para a gente ter uma estrutura de campanha para a gente ser competitivo. Não vamos competir com o prefeito nem com o deputado, mas a gente confia na qualidade do nosso candidato e da nossa chapa majoritária e proporcional, que tem excelentes nomes, tá? Falar em proporcional, são 22 nomes? 22. Você poderia declinar alguns nomes assim conhecidos da praça? Rafael Moreira, Milton Gramacho, Bigo Filho de Deus, Wellington do Uber, Monique Chame, Alicinha. Tem uma turma muito boa lá. Pretensão é eleger 2 vereadores. Pretensão é eleger 2. E queria parabenizar também o vosso partido por ter uma construção muito boa. Eu costumava falar lá atrás, viu, Val? O que Val falar, fica em paz com alguns pré-candidatos. Obrigado. Está sem fim no avante. Ao avante. Obrigado, querido. Fernandinho, obrigado pela sua participação conosco. Eu vou dizer para você que eu tenho uma simpatia muito grande por Isaac. Isaac foi meu vizinho. Isaac tem uma história bonita. Ele gosta muito de você. Quando eu converso com ele, eu falo: Isaac, não fale dos outros, fale de você. Você tem uma das melhores histórias entre todos os candidatos. Ele veio de baixo, ele competiu para ser policial militar bombeiro. A gente sabe que o concurso é muito acirrado, muito difícil. Verdade. Ele foi lá e ganhou. Depois, como policial, ele foi ser enfermeiro, que nós também sabemos que não é fácil ser enfermeiro, mas ele não se contentou sendo enfermeiro, ele foi para medicina, fez o vestibular em escola pública, sempre passando, sempre sendo bem sucedido. Então, a história de resiliência, mas sobretudo uma história de inteligência que o credencia efetivamente a estar nessa perspectiva de não decepcionar, e por isso eu também torço por ele. Que essa sua candidatura possa também vislumbrar uma perspectiva de um debate engrandecido, aperfeiçoado, melhorado, para que nós pensemos Itabuna, para que nós façamos uma Itabuna maior, melhor e mais agradável para os itabunenses. Portanto, sucesso na campanha de vocês. Muito obrigado, Val. Obrigado, amigos. Para mim, mais uma vez, ter vindo aqui é motivo de honra. Você é um apaixonado por Itabuna, você é um homem que, independente de pensamento em relação à preferência, que isso é individual, você pensa a cidade, você fala pela cidade, você quer o melhor pela cidade. Então, parabéns pelo seu programa e obrigado. Valeu, Fernandinho, obrigado também pela sua participação. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.